gente vai começando aqui mais um Tudo é Pauta. E o Tudo é Pauta de hoje vai ter uma alegria inenarrável. E é sinceramente de falar que a alegria é inenarrável. A alegria em algum momento na nossa vida chega num estágio que ela não se explica com palavras, com gestos, mas com sentimento. É uma emoção tão grande que nos toma e transborda. Então, é uma emoção e uma alegria seguida de uma gratidão imensa. Tá mais esse dia vivo, agradecendo pelo dom da vida. Tá mais esse dia podendo fazer o que a gente gosta, que é bater um papo, trocar uma ideia, com boas pessoas, com grandes histórias. Então, daqui eu torço para que todos e todas estejam bem e que aqueles que não estão encontrem o ambiente da paz interior e possam restabelecer a sua alegria e a sua paz. Isso é a essência do Tudo é Pauta. É uma busca da paz num ambiente de diálogo, trazendo esses elementos que vão alavancar a nossa alegria. E o Tudo é Pauta de hoje recebe um amigo a quem eu aprendi a ter uma grande admiração, embora nós tenhamos uma estrada curta de nos conhecer, mas que tem uma história que eu gostaria de reservar, que ele contasse para todos nós nesse bate-papo que nós teremos aí na companhia de vocês. Eu já agradeço a você, Sidney, meu amigo, meu parceiro, por ter atendido o nosso chamado, ter feito o sacrifício da sua agenda de hoje e de estar conosco. Então, Sidney, eu quero passar para você se apresentar para a galera. A galera te vê agora, te ouve. É certo. Conta um pouquinho quem é o Sidney, de onde veio o Sidney. Perfeito. Meu querido, antes de mais nada, muito obrigado, né? Obrigado a todos vocês por terem me convidado para esse espaço, né? É sempre uma grande oportunidade que a gente tem de poder dialogar e poder compartilhar um pouquinho com as pessoas a nossa trajetória, né? Então, obrigado, meu amigo, por essa oportunidade aí de ter aberto esse espaço para que as pessoas conheçam um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, enfim. Para quem está me conhecendo agora, espero que alguns já conhecidos estejam assistindo o programa, mas eu sou Sidney Oliveira, sou educador, professor. Na verdade, assim, eu tive uma trajetória bem interessante em relação ao mundo acadêmico, mas eu queria falar um pouquinho antes, assim, quem é esse Sidney, né? Que ser humano é esse? Então, eu sou filho de um casal de nordestinos, que eu tenho muita honra, né, da história deles. Meus pais vieram para o Rio de Janeiro em 1960, né, tentando a sorte no Rio de Janeiro. Parecia até uma história meio de Titanic, porque vieram no navio, se conheceram no navio. De navio? Vieram de navio, se conheceram no navio, começaram uma história de romance e aí se casaram aqui no Rio de Janeiro e tiveram os primeiros filhos, né? Mais 10 anos de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita privação, né? Enfim, e para minha mãe principalmente foi algo que ela não estava quase suportando, né? A minha mãe, para ter uma ideia, assim, teve os primeiros filhos, né? 3 filhos nasceram desse casamento. E eles chegaram a um ponto de minha mãe pensar em suicídio, né? Pensar em tirar a vida dos meus irmãos e tirar a própria vida de tanto desespero, né? Por não conseguir viver dignamente no Rio de Janeiro. Então, por 3 vezes ela tentou isso, mas felizmente ela não conseguiu, né? E uma coisa que a gente vai falar, um dos assuntos que a gente pode tratar aqui, lá para o final, de repente, é o ponto religioso que fez com que minha mãe mudasse essa trajetória. Minha mãe experimentou de várias filosofias religiosas, né, na tentativa de superar aquela dificuldade, mas ela encontrou respostas no budismo, né, no budismo de Nichiren Daishonin. Uma das coisas que ela fala que chamou a atenção, porque a primeira coisa que ela viu do budismo não foi nem a oração, nem grandes conhecimentos filosóficos, mas foi um princípio básico do budismo,
eu acho que a gente pode até tratar dele aqui em relação à vida, que fala sobre os 10 mundos ou 10 estados da vida, né? Quais são? Então, vamos começar pelos piores, né? O estado de inferno, estado de fome, animalidade, ira, e aí vem tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva, estado de Buda, né? Então, e aí quando ela leu sobre esses 10 estados e viu lá, né, que os piores estados eram o estado de inferno, fome, animalidade e ira, ela falou assim, bom, então isso não está fora, isso está em mim mesmo, né? Então é isso. Ela falou assim, eu estou dentro desses estados, mas eu posso melhorar, eu posso sair dessa condição. E aí foi que de fato ela iniciou essa prática acreditando naquele princípio básico. E aí iniciou a prática budista e de fato assim também entendeu o que se chama estado de Buda, né? Porque Buda não é uma pessoa, muita gente confunde isso, né? Então Buda não é uma pessoa, que fique claro isso. As pessoas chamam a imagem de um ser de Buda e tem aquilo como grande referência e chama, né, e tem a ideia de que uma única pessoa foi o Buda. Não, uma pessoa iniciou o pensamento budista, porque a tradução da palavra Buda significa alguém que se tornou iluminado, alguém que despertou para o conhecimento essencial da vida, alguém que é sábio, alguém que é forte, né? Alguém que é iluminado. Então, Buda, qualquer pessoa pode se tornar um Buda, né? Então, é um estado de vida, por isso que é possível que todos possam atingir esse estado, né? E foi o que minha mãe acreditou e veio, né, lutando até hoje. Já são, desde 1970, ela conheceu o budismo em 70, 54 né? anos. E eu nasci em 72, então eu já fui criado dentro dessa filosofia, e eu posso dizer que isso foi um grande norteador da minha vida, né? Então, assim, a família nunca foi uma família opulenta, né? Nunca teve muitos recursos financeiros, mas a partir do momento que minha mãe inicia essa prática, e o meu pai também acreditou na mudança do comportamento da minha mãe, e meu pai iniciou essa prática com ela, então, as situações de miséria, de extremo desequilíbrio, né? Tudo começou a buscar um encaixe, né? Um modo mais tranquilo, mais racional de viver e de conquistar as coisas e de manter as coisas. Então, eu posso dizer que eu já tive o privilégio de nascer numa condição melhor do que a condição dos meus irmãos, né? Mas ainda assim, numa condição de, né, uma família pobre, então buscando conhecimento nos espaços públicos da vida, então estudei em escola pública. Vocês moraram aonde? Nós somos de Duque de Caxias, Duque de quer dizer, Caxias. eu nasci em Duque de Caxias, meus pais vieram, quando vieram para o Já foram Rio, para Duque de já Caxias. vieram para Duque de Caxias, e eu nasci em Caxias. Então, né, estudando em escola pública, enfim, e ali, né, uma coisa que eu acho importante, já que você está me dando essa oportunidade de estar aqui, eu até estava conversando com o rapaz do carro de aplicativo sobre isso. Eu falei assim: a vida inteira, acredite se quiser, eu fui chamado de filho do demônio por não ser cristão, né? Então, e sempre dizia às pessoas que eu era budista, né? Então, assim, não sou budista desde criança, que eu nunca entendi aquilo como uma coisa que pudesse ser ruim, né? Então, falava para as pessoas e tal, e na escola eu era chamado de filho do demônio por professores, por alunos. Assim, a discriminação era total, né? E ser ridicularizado, por exemplo. Então, nunca esqueço, uma vez uma professora me obrigou a recitar um mantra na sala de aula Que e na minha absurdo. cabeça aquilo era impossível, porque eu só orava diante do pergaminho budista que ficava Que dentro da minha absurdo. casa, né? No oratório, na minha casa ou nas sedes budistas. Então, nunca imaginei numa sala de aula estar orando assim, né, recitando os mantras e o sutra. E ela me obrigou, né? E o coração veio na boca e eu comecei a recitar e tal. A turma fez um silêncio que nunca havia feito antes, né? E depois que eu comecei a orar ali, e todo mundo começou a rir da minha cara, e a professora rindo também. Nossa, assim, né, foi uma situação que se eu pudesse abrir buraco ali no chão. E fez, primeiro que eu nunca contei para minha mãe sobre nada disso, né? E enquanto budista, criança,
e o budismo fala muito da sua independência, né? De você conquistar as coisas pelos seus próprios meios, pelas suas ações. E ali eu determinei em mim mesmo e diante do pergaminho budista, orando e tal, que eu ia ter força e sabedoria para suportar e suplantar aquilo. Olha só, uma criança. E eu falei, e ali orando, né? Eu falei assim, eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou ser o melhor aluno da escola. Se eu for o melhor aluno, no mínimo da minha sala, quem fica me ridicularizando vai parar, porque vai querer estar nos meus grupos para tirar nota 10. E aí, quando vier para mim, para pedir para entrar no meu grupo, eu vou falar que sim, só se parar de me, né, de me sacanear, né, de Lógico, o parar de, bullying. né? Não, porque a gente é de uma geração que o bullying sempre existiu, né, Sim, Sidney? não com esse nome, né? Nunca é, não havia uma nomenclatura Uhum. científica, cultural e também penal, né? Porque o Aham, bullying hoje é crime. sim. É, mas o assédio moral, a perseguição sempre existiu e levou muitas vidas. É Aham, importante falar disso, que você até começa falando desse cenário lamentável da tentativa contra a própria vida por 2 vezes da sua mãe, que foi uma pressão social, econômica, mas que também esse mesmo tema que a gente entra aqui, que é o bullying, a violência escolar, que é muito pouco debatida, merece mais debate, porque a violência intra-escola tem levado ao sofrimento uma população de crianças e jovens, inclusive com altos índices de suicídio, sim. com altos índices de suicídio, com índices assustadores de atitude de violenta de um contra o outro por causa desse modelo de intolerância. Sim, Você foi um abençoado que encontrou interiormente uma força, mas não é a realidade da grande maioria que passa por uma perseguição moral, por um assédio moral, pelo bullying ou por todas as violências, seja por um credo, seja por sua condição humana, né, pelo seu status humano. Então tem muita perseguição. O ambiente escolar, ele vem crescendo significativamente em violência moral. infelizmente, né? E assim, eu não vou ter, digamos assim, não vou me sentir encabulado também de tratar desse assunto aqui, porque assim, todos que me conhecem, convivem comigo, sabem da minha natureza sexual, né? E nós Eu estamos em falo casa, e você está em disso, casa. né? E eu falo de natureza, então assim, porque é a natureza, é a minha natureza. Então eu também manifestava a questão da homossexualidade, mas eu não sabia disso, né? Como é que uma criança sabe disso? Tem noção da sua natureza, né? Então, só que alguns tinham esse olhar. E aí eu também era discriminado por essa questão sem nem saber, era xingado, né, na escola e tal, atacado, enfim, e tudo isso fez com que eu tomasse essa decisão. Então eu era maltratado pela questão da natureza sexual e do budismo, né? E eu tive que buscar mecanismos de sobreviver diante daquilo. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar mais e mais, eu buscava fazer os melhores trabalhos e tal, e negociava mesmo com quem queria entrar nos meus grupos e tal, e a coisa foi amenizando, amenizando. E acredite se quiser, assim, ali eu estava construindo uma trajetória de um educador sem nem perceber, né? Então eu fui construindo ali toda a minha caminhada acadêmica, né? E aí quando chega no final do ensino fundamental, né? E eu já percebia os desafios de uma escola pública, porque por vários meses eu não tive professor de matemática, não tive professor de geografia, de história, enfim. E ali eu percebi assim, se eu continuar aqui nesse espaço, como é que eu vou para a faculdade? Eu pensando assim, porque eu já queria ir para a faculdade, eu já sonhava com a faculdade. E o Dr. Ikeda, que foi o mestre budista, né, que faleceu ano passado, sempre incentivou os jovens e as crianças a estudarem, a aprenderem, a ampliar conhecimento, a falar uma língua estrangeira, que pudesse se comunicar com o mundo, né, que fosse cidadão do mundo.
E eu falava assim, eu preciso ir para a faculdade, não sei qual, mas eu tenho que ir para a faculdade. E aí eu tive que brigar com os meus pais, digamos assim, né? Porque eu falei assim, olha, eu preciso ir para uma escola particular, né? Só que eles não tinham condição de pagar. E aí eu, né, lutei até que meus pais, de fato, decidiram pagar um ensino médio. Então eu fiz um ensino médio numa boa escola privada em Caxias. E foi muito interessante que no último ano do ensino médio eu tive a oportunidade de voltar às minhas raízes artísticas, porque eu posso dizer que eu era uma criança muito criativa, né? Então, assim, desde muito cedo eu já aprendi a tocar flauta doce e já gostava, Sozinho? aprendi a tocar sozinho, porque tinha aquelas. Você comprava uma flauta Aham, doce aham. e tinha ali como mexer nas notas, como Na banca de tapar, aquela né? da banca de jornal. Mas vendia, assim, a gente comprou com pessoas vendendo na porta de casa, né? Na década de 70 tinha muito isso, né? Todo mundo Tinha, batia na tinha. porta da tua casa para vender alguma coisa. E aí minha mãe comprou a flauta e tal. Minha mãe sempre me incentivou muito. A função da minha mãe na minha vida é algo extraordinário, porque a minha mãe sempre me incentivou a ler. Minha mãe sempre comprava livros para mim. Minha mãe era sócia de uma coisa na época chamada Círculo do Livro, da década de 70. Então a gente comprava livros, os livros chegavam pelo correio, e aí eu lia o livro, e minha mãe comprava discos também, havia na época discos de histórias para as crianças, Hum. LPs, né? Os Era DVDs, coloridos. enciclopédia, tinha um nome, eu não lembro mais, que ela vendia física e foi o grande boom tecnológico da educação quando começou a vir. Eles usaram o ambiente fonográfico do mundo da música no vinil e começaram a adicionar elementos educacional, né? Ah, tá. Eu não tinha, cara, não lembro mais, mas isso era extraordinário, que tinham Porque. enciclopédias E a gente em... ganhava, assim, minha mãe comprava discos de histórias, né? E aí eu botava numa vitrola, trancava uma sala que tinha na minha casa, e ficava ali dentro e ficava imitando, e ficava representando o que a história contava. Ali já começou uma veia dramática, né? Até que eu montei, eu tinha sobrinhos, eu sou tio desde 11 meses de idade, né? Meu Puxa, primeiro sobrinho nasceu, eu não tinha nem feito um ano. E aí são eu quantos tinha, irmãos? né? São 6 irmãos, São né? seis. Ah, lá em casa também é seis, Dois hein? do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe teve um primeiro casamento em Pernambuco. Eles vieram de Pernambuco. E quatro do casamento com meu pai. Então eu sempre tive sobrinho. Desses irmãos mais velhos já foram, né, produzindo seus filhos e eu sempre tive sobrinhos. Aí eu criei uma história que era o Lobo Mau e os Três Cabritinhos. Eu era o Lobo Mau. E aí essa veia de empreendedor já começou muito cedo, com 6 7 anos de idade, porque eu montei a peça com os meus sobrinhos, né? E convidei a rua toda, queria vender ingresso, ia de porta em porta, e como viu que não deu certo, ninguém queria comprar o ingresso, eu acabei liberando de graça, né, para todo mundo. A minha casa lotou de gente, no quintal da minha casa, assim, e foi um sucesso a peça, né? O Lobo Mau e os três cabritinhos. Eu era o Lobo Mau, que era o mais velho da turma, Só né? pra Então, galera entender, você se tornou docente em que área? eu sou professor de língua portuguesa, literaturas, língua latina, literatura latina. Eu sou letrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Fiz o curso de português latim na época, porque na época eu também tinha passado para a UF, por isso que eu, né, briguei lá com os meus pais para poder fazer uma escola privada que me desse condição de um ensino mais rigoroso para que eu tivesse condição de passar no vestibular. Na época não tinha Enem, né? Na época não era Enem, era vestibular para cada universidade. A prova era discursiva, enfim. E aí então, no ano de. Por isso que eu falei que eu voltei às minhas raízes, porque no último ano do ensino médio eu tive a oportunidade de fazer teatro. Porque na escola, por incrível que pareça, essa habilidade artística ela não foi valorizada. Então, dentro dos anos 70 e 80, a ideia de uniformidade era muito grande mesmo, né? Então, todo mundo ali igual, né? Eu seguir o conteúdo hermeticamente fechado, nada de diferente. Então, eu era o diferente em todos os sentidos, né? Aí eu escrevia peças, eu montava cenário, eu queria levar para a escola, né?
pedia aos professores espaço e tal, às vezes deixava, às vezes não, e muitas vezes não deixava, então aquela criatividade foi começando a morrer, como se fosse assim, né, aniquilando aquela criatividade para que eu pudesse entrar naquela caixinha. E no último ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar num curso gratuito, realizado na Câmara Municipal de Caxias, né? O professor Edielio Mendonça, faço questão de falar o nome dele, que foi uma pessoa que formou muitos artistas em Duque de Caxias, um ator que ganhou o prêmio Molière, então, assim, na década de 70, então uma figura realmente importante da Não, cultura de diga-se de Caxias. passagem que Duque de Caxias tem uma cena cultural poderosa, pouco dita, quer dizer, já foi menos dita, mas hoje em dia Aham. Caxias está numa efervescência cultural e de exposição. Tem lá o grupo Mate com Angu, você conhece? Sim, O conheço, Mate com claro. Angu tem grandes trabalhos cultural. Um Aham. dos fundadores do Mate com Angu, o André, vai o nosso abraço aí para o professor André, que também é do Mundo Teatro. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, mas o André, que é escritor, é da área de teatro, foi um dos fundadores do Mate com Angu, fez alguns filmes para o cinema, fez festival de cinema. Hoje o André está na Espanha, Ah, tá. né? Sim, sim. Mas Caxias tem uma cena cultural muito Muito forte. forte. No início de 2011, 2010, 2011, Sidney, eu fiz um trabalho em São Paulo com o Centro Cultural Banco Itaú através da ONG Grupo Cultural Afro-Reg, que era um trabalho chamado Veneno e o Antídoto, que foram 5 edições que juntava é, artes do mundo inteiro que debatiam resolução de grande conflito. Eram ativistas que resolviam questões de guerra usando a arte. Para você ter uma ideia, Nossa. eu tive a felicidade de conhecer um músico, um maestro, que era de uma tribo africana que havia assassinado, aquela tribo havia assassinado o pai de um outro músico e o avô desse outro músico havia arrancado o braço desse maestro num Nossa. confronto de milícias naquele território, anos 60, 70, 80 por aí. E os dois começaram a fazer um trabalho. Os dois descobriram a arte, tornaram-se músicos e faziam um projeto, cada um na sua tribo, sem saber um do outro. Aham. E num determinado momento eles se encontraram, sem conhecer a história terrível que um tinha com Que o outro. ligavam um ao outro. E se encontrando no ambiente da arte, eles não se rivalizaram como era a tradição daquelas tribos. Aham. Ao contrário, eles encontraram um meio do caminho que pudesse as crianças da tribo rival à outra se encontrarem os dois juntos, exercer o dom da arte, que era ensinar música, e a partir daí eles estabeleceram a paz e uma Que trégua maravilhoso. quase que secular entre as Aham. tribos. Maravilhoso. Então, essa era uma história de muitas outras histórias desse movimento, Aham. que teve 5 edições, o Veneno e o Antídoto, no Centro Cultural em São Paulo, uma ação que juntava o Grupo Cultural, era a governança do Grupo Cultural Afro-Reg, concebida pelo José Júnior, e o time que ele agrupava naquela época. Nessa ocasião, eu vou te dizer o que tudo isso tem a ver com Caxias. Das 5 edições, eu acabei colaborando, estando lá, participando de 3. Tive essa felicidade imensa, conheci grandes histórias. Mas uma das histórias que eu conheci foi um grupo chamado Pombas Urbanas, que é um grupo de teatro e circo social, né? Criado pelo Lino Rojas, um chileno que dava aula na USP, que no meio do caminho ele pensou o seguinte: durante a aula, o Lino começou a se questionar quando ele viu a sala e disse: olha, eu vou formar executivo, eu vou formar aqueles que vão governar o PIB da cidade, que vão governar o PIB do país. Mas ele era um cara da arte. Lino saiu da sala de aula, entrou numa perua, numa Kombi que ele tinha, que só Aham. funcionava um farol,
e foi dirigindo sem um governo para onde ir, no meio da aula. E foi parar em Cidade Tiradentes, que é um bairro de São Paulo, fora da região central de São Paulo. Foi parar em Cidade Tiradentes. Se deparou diante de um galpão e ficou. Esse galpão era um galpão ocupado por um grupo armado e tal. Lino entrou no galpão, começou a mobilizar com a Kombi a comunidade local, chamou a comunidade para limpar o galpão e a galera não entendeu nada. O que aquele chileno que falava, o gringo que falava uma língua estranha, mobilizando todo mundo, que agora e ali ia ter um projeto cultural. Vou chegar em Caxias. E então, Lino começou o projeto Pombas Urbanas, que junta teatro e circo social. E, passado todos esses anos, eu fui fazer esse projeto e conheci a trupe que tocava agora o Pombas Urbana. E conversando com um dos coordenadores, ele falou para mim, olha, Reginaldo, e inclusive tem um festival no México, se salvo engano, que é um dos maiores festivais de circo social do mundo, e eles são... O Brasil é referência em circo social. E aí ele disse, olha, Reginaldo, nós somos isso aí que você está vendo. Está nos elogiando. Eu tive a honra de ir à Cidade Tiradentes, dar uma palestra lá no picadeiro deles, para a comunidade, para eles, e descobri através deles que Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é um grande celeiro de teatro e da arte circense do chamado circo social. Ele falou, olha, é muito comum você encontrar artistas vindo de Caxias, de Rio de Janeiro, nesse cenário do circo social. Então Caxias é um lugar muito cultural. Sim, sim. Sim, assim, há alguns anos, né? Na verdade, há 20 anos eu faço parte da Academia de Letras da cidade, né? Eu fui eleito membro da Academia Duque Caxiense de Letras e Artes em 2004. Exatamente esse ano faz 20 anos, né, que eu me tornei acadêmico. E então, resgatando aí essa questão, então fiz esse curso de teatro lá em Caxias, na época, e foi maravilhoso porque, assim, de alguma maneira, a minha vida também foi muito norteada pelas vivências do período militar, né, de uma ditadura militar. Então, eu posso dizer que eu sou privilegiado porque eu ouvi os melhores musicistas da nossa MPB, as maiores e melhores canções, as maiores e melhores letras, né? Então, assim, bebi dessas águas todas de uma literatura brasileira, de uma música brasileira, de uma arte brasileira. E eu tive a oportunidade de, na minha peça de formatura, realizar uma peça chamada Bailei na Curva, que falava sobre o golpe militar e que esse bailar na curva era a minha personagem que morria assassinada. Então, diante daquela situação, né? E foi uma peça muito, muito impactante, muito forte, como se aquilo fizesse parte da minha vida, assim. Eu era criança, né? Naturalmente, nasci em 72, não vivi, não senti na minha pele diretamente isso, né? Mas é como se isso fizesse parte da minha vida, da minha história, que não tem como não compreender e não sentir o que foi vivido ali pelas pessoas que foram atacadas, pelas pessoas que foram perseguidas e mortas, torturadas, enfim, né? E renegada até hoje por muitos. Exatamente, né? E a gente não pode fingir que isso não aconteceu na nossa Nunca, história. jamais. Então, assim, e aí, naquele momento, né, no último ano do ensino médio, é que eu tomo a decisão, e agora, né? O que eu vou fazer da vida, né? E aí, eu vou fazer teatro, e aí a família, não, né? Vai sobreviver como? E tal. E eu queria ser historiador de história antiga, porque eu sempre tive curiosidade de ser, na verdade, arqueólogo. Essa seria a minha tendência aí, né, de pesquisador, mas arqueologia não se falava, não se tinha um curso, né, sobre isso. E eu falei assim, então vou fazer história na UF e letras latim na UFRJ, o grego, para poder ler os originais, porque né? a grande maioria é alemão, né? Tá em Eu falei assim, alemão, então eu vou ler os francês. originais da história antiga. E aí acabou que eu me apaixonei pela UFRJ, né? Assim,
na época das greves, então eu comecei a estudar na UFRJ primeiro, na UFRJ em agosto e na UF em dezembro, por conta de greve. E aí aquele deslumbre todo, né, assim, de ser um aluno universitário, de uma universidade federal, e tudo foi vivido pela UFRJ, né? E aí eu entendi o que era uma universidade, que é um universo de coisas que você tinha acesso. E você Então, chegou a exercer a docência, ser professor lá, não? não, na UFRJ, na UFRJ o que eu tive possibilidade de fazer foi ser professor de teatro, mas assim, de cursos livres de Entendi. teatro. Chamado curso de De verão. extensão e tal, enfim, oferecido para os alunos, né? Então ali, de fato, eu morei na UFRJ como aluno alojado, e aí ganhava um recurso econômico para isso. E também era aluno pesquisador, e olha só, aí ali na UFRJ eu tive a oportunidade de dançar, porque eu tinha uma vontade imensa de ser bailarino também quando era criança, mas como que uma criança, filho de nordestinos, de Duque de Caxias, seria bailarino, né? E, enfim, ali eu tive a oportunidade de ir para o grupo dança da UFRJ, da Escola de Educação Física, fiz prova para lá, passei, e comecei a ser aluno bolsista de dança, recebia dinheiro também. Então, no final das contas, como aluno morador e aluno bolsista, eu ganhava um salário mínimo. E acredite se quiser, esse salário mínimo eu ajudava em casa quando meu pai ficava uma vez ou outra desempregado. Olha que legal. E aí esse recurso ia para casa, a parte dele ia para minha casa, né? Mas depois eu me machuquei, aí me tornei, me direcionaram para a companhia folclórica, que foi algo bem interessante no departamento de arte corporal. E aí eu me tornei produtor cultural, aluno pesquisador, produtor, estagiário de produção da companhia folclórica da UFRJ. E aí a companhia folclórica pesquisa o folclore do Rio de Janeiro, que foi maravilhoso, eu adentrar nesse mundo do folclore do Rio de Janeiro, que não é só o samba, que todo mundo pensa que né, a Ah, manifestação não. folclórica do Rio de Janeiro é o samba. Não, então a gente descobriu o jongo, né? O jongo E Caxambu, de, falava, né? Jongo inclusive, Caxambu. diga-se de passagem, uma das cenas mais importantes do Jungo Nacional é na Serrinha, Na em Serrinha, Madureira, exatamente, que é tombado, se inclusive, pesquisou o Jungo da ali, Serrinha é se tombado. pesquisou Mineiro Pau, se pesquisou as cirandas de Paraty, né? Então O forró. se montou um espetáculo teatral, né? De dança chamado Rio Janeirices, né? Coordenado pela professora Eleonora Gabriel. O pessoal chama, né, de Lula Agora eu até queria que você hoje. abrisse uma aspas importante para nós e para a galera que nos assiste agora. Sim, sim. Esses 3 livros aí, Ah, tá, eles né? conte, fale deles. São as minhas produções literárias. Então, assim, enquanto educador, né? Saí da faculdade, aquela coisa de me tornar educador, não me entendia como. Porque, assim, diante de tudo que eu vivi ali naquele espaço, né? A UFRJ realmente foi um universo de coisas. Conheci outro país por conta dela, e essa visão de festivais internacionais de dança folclórica eu pude participar na UFRJ, que me deu essa visão de mundo mesmo, né? De cidadania planetária que o Dr. Ikeda sempre ensinou, que foi o mestre budista, né? Então, saindo dali, quando me vi formado, qual é o primeiro emprego de alguém formado em letras? Professor de português. Eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso. Assim, eu não tinha sonhado em ser professor de língua portuguesa. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falava para os meus alunos assim, olha, gente, olha, eu estou professor, hein? Então aproveita, porque eu estou professor e daqui a pouco eu vou fazer uma outra coisa e tal. Mas, enfim, né? Acho que uma coisa que antes de falar dos livros, eu queria falar de algo muito significativo que fez com que eu entendesse a minha missão como educador, né? E ser educador de fato, porque eu sou educador, eu amo isso, eu sou educador, né? E educação vem de uma palavra do latim, né? Do verbo educare do latim, que significa que vem de duas palavras, do grego e do latim, que é o ex do grego, que é o sair, e o ducere do latim, que é conduzir para um caminho, né? Então, ex ducere, que deu, né, o educare, que é a educação, o significado disso é sair por um outro caminho, né? Então, sair do seu lugar e buscar um novo caminho. Então, o verdadeiro educador é aquele que tira alguém do seu lugar para um novo caminho.
né? Então, aquele que é educador faz isso, provoca isso, estimula isso, faz com que as pessoas saiam dos seus lugares e construam novos caminhos, né? Então, e eu entendi essa missão quando uma aluna tirou a vida. Então, eu tive uma aluna que, no último ano do ensino médio, estudava numa escola de madres, uma escola católica. Eu fui professor de uma escola católica exatamente no ano em que essa escola tinha como base o diálogo com outras filosofias, e foi muito interessante que eu fui aceito como professor naquele momento. E essa aluna, no último ano do ensino médio, né, já prestes a se formar em setembro, nunca esqueço, dia 27 de setembro, ela escreve lá: hoje é o último dia de uma menina triste. Pega a roupa, né, de formatura, vai para um cabeleireiro, se maquia, faz cabelo, né, vai para casa, coloca a roupa, pega a arma do pai, que era delegado de polícia, coloca um silenciador e dá um tiro na própria cabeça, né? Tira a vida. E aquilo foi muito chocante para mim, né? Assim, é até emocionante, sim, porque eu pensei comigo mesmo, né? Gente, o que que aconteceu, né? Por que que ela fez isso? E como é que eu não vi, né? Como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu estava em sala de aula e não percebi que essa menina seria capaz de fazer aquilo, né? Então, naquele momento, eu disse assim: nunca mais eu entro numa sala de aula preocupado só com o conteúdo, só com a oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Nunca mais eu vou entrar numa sala de aula só preocupado com isso. Eu vou entrar numa sala de aula e vou olhar para os meus alunos e vou perguntar como é que eles estão. Vou olhar para eles, né? Eu vou querer saber deles, eu vou querer provocá-los, né, para novos caminhos, né? E ali eu falei assim: eu não sou professor, né? Então, daqui para frente, realmente eu não sou professor, eu sou educador. E eu não saio mais disso, essa é a minha vida, eu sou educador. Então, ali eu entendi que onde quer que eu estivesse, com quem eu estivesse, numa sala de aula ou não, eu sou educador, né? E essa é a minha missão, E né? isso são os livros. E aí eu começava, né, a explodir as emoções que vinham à minha vida, à minha mente, em várias situações da vida, em poesias, né? Então eu comecei a escrever poesias e tal, comecei a produzir escrita. E, na verdade, como eu falei, né, no ano de 2001, eu tive a oportunidade de participar de um intercâmbio internacional de culturas no Japão, pela Soka Gakkai, né? Então lá, em 2001, a gente já viu o atentado terrorista acontecer, né? Eu tava no Japão nesse período, e a gente só pôde voltar para o Brasil uma semana depois, né? Os aeroportos do mundo fecharam. E ali o Dr. Ikeda virou para nós, a gente esteve com ele, né? Que foi único, singular, assim, estar com o Dr. Ikeda, que foi o mestre da vida, assim, de toda uma vida, né? E ele ia falar para nós, assim: por favor, né? Lutem pela paz onde vocês, quando voltarem, né? Quando voltarem, façam diferença. Por favor, lutem pela paz onde vocês vivem, né? Ou no lugar onde vocês vivem, na terra de vocês. E aí eu pensei assim: bom, qual é a minha terra? O Brasil, é muito grande, né? Muito grande para fazer alguma coisa. Rio de Janeiro é muito grande. Caxias é o meu lugar, né? E ali então eu voltei e produzi uma peça teatral, né? Aí eu já dava aulas de teatro, né? Porque pela minha formação acadêmica eu posso também trabalhar com literatura dramática, história das artes cênicas, e pelo curso de teatro que eu fiz, então pelo conhecimento que eu tinha, comecei a produzir cursos de teatro, aulas de teatro, e ali eu montei uma peça teatral chamada Guerra e Paz, né? E era uma peça expressionista. O secretário de Cultura de Caxias na época, professor Gutenberg Cardoso, ele viu aquele espetáculo e perguntou assim: quem é que fez isso, né? Porque foi muito expressionista mesmo, foi muito impactante, assim: foi um tal de professor Sidney, assim: eu quero ele trabalhando comigo, né? Quem é ele? Me apresenta, que eu Bacana, quero que ele legal. trabalhando comigo. E aí ele me contratou, porque eu voltei do Japão, não sei se eu falei, né? Eu voltei do Japão feliz e desempregado, porque eu saí dos meus empregos para poder ir para lá. E aí então ele me contratou para ser diretor da Escola de Arte da Secretaria de Cultura de Caxias. E aí de fato eu pude cumprir aquela missão que me foi dada, né? De Ser a lutar paz. pela paz, pelas pessoas onde eu estivesse, onde eu estava, onde era o meu chão.
e diretor da Escola de Artes, eu consegui produzir assim arte e cultura para a cidade toda, né, pelos 4 distritos de Caxias, que é uma cidade muito grande, quase 1 milhão de habitantes, né? Então, e ali, durante 3 anos, nós construímos o Centro Cultural Oscar Niemeyer, né, que é o Teatro Raul Cortez, a Biblioteca Leonel Brizola, promovemos festivais de Se eu não me engano, é o teatro. único teatro que tem uma boca aberta para a rua, não é? Na Baixada, né? Porque o Niemeyer, ele tem essa proposta, teatros que ele construiu, a maioria tem essa proposta, né? E então a gente produziu festivais de teatro, montamos a companhia de dança da cidade, concurso de poesias, e ali a Academia de Letras viu valor na minha pessoa, e acredite se quiser, eu fui eleito acadêmico, né, com 32 anos, primeiro imortal da cidade, pirralho, né, digamos assim. Eu fiquei, gente, como, né, 32 anos alguém pode se tornar acadêmico, né, mas a academia reconheceu o meu trabalho, e aí anos mais tarde eu me tornei presidente da academia, em 2011. E aí, mas eu fui eleito como um agente cultural. Então, enquanto um agente cultural, eu não precisava ter livro editado. Mas imagina se tornar presidente de uma academia sem livro editado. E aí foi quando nasceu o Errar é Humano, uma jornada poética. E porque eu falei assim, gente, então deixa eu procurar aí todos os meus escritos aí, né, do que eu fui produzindo ao longo do tempo. E aí é por isso que eu dei o nome de uma jornada poética, né? Porque tinha a ver com vários momentos da minha vida, né? Tudo que eu vivia e sentia, e algumas dores e alegrias eram transformadas em poesia. E aí eu dei o nome de Errar é Humano, escrevi, né, entre aspas, errado, porque eu escrevi o título com H, errar com H, com acento agudo, humano com U, com tio, humano, né? E eu brinquei com isso porque a ideia era assim, quem é que dita as regras, né? Quem é que fala pra gente o que é certo e o que é errado? E será que aquilo que alguém disse que tem que ser, será que aquilo contempla todo mundo? Será que aquilo deixa todo mundo em paz e feliz, né? Se tiver um tempo, queria declamar o Errar é Humano. A poesia Errar A é gente tem aí Humano. 20 minutinhos para encerrar. Eu preciso que Tá. você fale dos outros 2 Tá, livros vou e falar. vai fazer uma capelinha de Cazuza no Ok. final. Então, o Errar é Humano, eu escrevi no dia de muita raiva, sabe? No dia de muita dor, né? E aí o Errar é Humano diz assim: existir, perceber, sentir. O corpo se movimenta e a ideia me arrebenta. Que cultura é essa? Que valores foram esses criados? Quem os criou? Sábios ou ignorantes que desprezaram e continuam desprezando a psique humana? Liberdade. Ansiamos por liberdade, ser livres de tudo e mergulhar no mais profundo do belo. Belo? Por que belo? Eu quero é o caos, a grande força, o grande momento, a essência da vida. Ser extraordinário e solitário ou medíocre acompanhado? O que fazer diante dessa questão? Quero brigar, gritar, berrar quando a vontade vier. Deveríamos, na verdade, sermos programados para tudo e totalmente insensíveis a quaisquer coisas, ou somente animais vorazes na ânsia de realizar os seus instintos. Mas somos humanos. O que é ser humano? Para que ser humano? Acho melhor eu deletar dessa dimensão e arquivar os meus sentidos no lixo. Esse é o Errar é Humano. Vamos falar agora dos outros 2 para a gente fazer aquela capelinha de encerramento. E os outros 2 livros nasceram na pandemia, né? Pós-pandemia, em meio à pandemia. Eu criei uma empresa depois disso, né? O Instituto Libertas, que é o Instituto Internacional de Educação, Cultura e Meio Ambiente. Eu precisava me libertar de uma série de amarras e eu decidi criar a empresa. E a empresa é uma empresa que trabalha com educação, cultura e meio ambiente de fato, né? E a partir daí, né, do trabalho da Libertas, que também envolve a cultura, eu comecei a produzir e elaborar os livros e produzir junto com uma outra parte da família que também é artista, mas artista das imagens, do design, né? Uhum. A Maiara e o Bruno. Teus irmãos. Não, são meus sobrinhos.
E aí então eles criaram, né, e produziram a farsa de Chapeuzinho Vermelho, uma história nada infantil. É uma brincadeira que eu faço. A minha vovó, só a vovó já assusta Chapeuzinho Vermelho. Na verdade, ela é uma traficante, né? Ela é uma pessoa que droga os outros, né? Vende bolinhos, né? Bolinhos batizados com uma certa erva, sabe? Uma erva que deixa as pessoas meio em Alegres. delírio, né? O Lobo Mau ele é formado na Sorbonne, ele tem uma formação acadêmica francesa, é um intelectual, né? Ele é vegano, né? O Lobo Mau é vegano, jamais Comeria comeria Chapeuzinho, carne né? nenhuma, né? E a vovó, ela tem uma tara como é que é o nome do ator? Tony Ramos, né? Aquele ator que é meio peludo. E aí a vovó tem uma certa tara pelo Tony Ramos e a vovó ataca o lobo, a vovó convida o lobo para tomar um vinho com ela, né? Macula o lobo, a vovó, né? Enfim, né? Faz com que o lobo fique bêbado e mexe com o lobo, sabe? É Assim, um né? trânsito um tanto quanto erótico Sabe? essa Não, e literatura. é uma literatura assim bem louca sobre essa história, né? Mas brinca com um dado tempo atual, porque o lobo, então, ele é julgado, né, por uma fake news. Então, quando a vovó então diz para todo mundo que o lobo a comeu, né? Então foi uma tragédia, né? Chapeuzinho também, enfim. E aí chega o caçador, né? Na verdade, sem nenhum critério, já foi julgado por um certo juiz comprado, né? Que era um corvo. E aí o juiz então determina que o lobo era o culpado e, sem dó e piedade, o caçador atira no Vamos dar lobo. uma pausa aí só para aguçar a galera, para vocês acessarem o livro. Vamos ao E o terceiro. terceiro livro é Um Instante Três Destino, né? O Instante Três Destino nasceu no período da pandemia. Tudo isso no período da pandemia. Eram três atores que queriam produzir uma peça teatral e esses atores me convidaram para escrever a peça. Então eles falaram da ideia deles, né? O enredo, que seria o livro, que seria a peça teatral. Só que eu falei com eles, eu falei assim, bom, acho que é melhor eu escrever um livro sobre isso, que eu vou dar vida às personagens e tal, o espaço, tudo sobre elas, o antes, durante e depois. E a partir daí a gente pode produzir a peça. Aí nasceu Um Instante Três Destinos, uma trama que envolve um crime que liga três vidas para todo sempre, né? E esse crime acontece quando elas são crianças. E é bem interessante quando você falou aí de alguma coisa que me lembrou Errado Humano, quando você falou dos tais homens da música, que aconteceu situações com as famílias e que eles se encontraram depois e descobriram tudo o que aconteceu e acontece algo um pouco semelhante. Essas crianças se encontram no futuro e quem sabe o que vai acontecer nesse encontro. Eu queria também, né, deixar aqui registrado, que eu acho importante, assim, esse trabalho que o Instituto Libertas faz, um trabalho ambiental que a gente faz, somente nesse ano que a gente está recebendo o G20 aqui no Rio de Janeiro. Há 8 anos, a nossa empresa trabalha com a reciclagem do resíduo do óleo vegetal. Foi um poeta em busca de fazer uma ação ambiental depois que eu me tornei coordenador pedagógico de um programa da Vale do Rio Doce em 2010. Eu trabalhei para eles em 2010 e fui para o estado do Pará. Nunca tinha ido para o norte do país, entender a realidade do Pará, né? Entender a realidade dos municípios do Pará. Então, realizei um programa de educação ambiental por meio de uma empresa terceirizada da Vale, e aquilo mudou a história da minha vida, né? Eu me tornei ambientalista de fato, criei um programa de educação ambiental junto com os parceiros e fomos aplicar o programa. Esse programa fez com que eu me tornasse mestre em avaliação pela Fundação Sesgran Rio. Então, meu mestrado é dentro dessa área, né, de programas sociais e ambientais. Nós ganhamos um prêmio internacional da Anshan, Jornal Valor Econômico, na época, e isso fez com que eu tomasse a coragem de abrir a minha empresa, que é o Instituto Libertas, por isso me libertar de uma série de coisas. E aí, então, o Libertas, nós criamos esse programa de reciclagem do resíduo do óleo vegetal há 8 anos. E para minha felicidade, Reginaldo, em 2022, nós fomos comunicados que nós enviamos em 2019 um relatório para a agência da ONU no Rio de Janeiro, falando do nosso trabalho, da quantidade de resíduo de óleo coletado, da quantidade de águas não contaminadas no planeta, no Rio de Janeiro, no planeta, né?
já que o planeta é redondo, circular e não plano. Enfim, então, né? E aí nós recebemos a comunicação de que em 2022 nós nos tornamos membros integrantes da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Hoje o Instituto Libertas é um membro do Pacto Global da ONU e a gente chegou à marca de 400 mil litros de resíduo de óleo coletados e 10 bilhões de litros d'água não contaminados, porque para cada litro de resíduo de óleo se contaminam 25 mil litros d'água, né? Então a gente conseguiu esse número, né? Sensacional. Em virtude disso. Sensacional. Sidney, eu só vou fazer uma aspas aqui, Aham. porque a gente vai chegando ao final. Esse é um papum, é uma hora e um pouquinho de bate-papo, até para a gente ficar um gostinho de quero mais. É claro que nós vamos fazer outros Sidneys aqui, né? A gente tem muita pauta para trazer aqui, principalmente essa do meio ambiente específica, outros assuntos. E galera, esse é o Sidney. Sidney, se o pessoal quiser encontrar você, comprar os livros, diga pra galera como é que eles fazem. Tá, ok. Então vamos procurar o nosso Instagram do Instituto Libertas, tá? Vamos falar comigo pelo Instituto Libertas, que é o @LibertasInstituto. @LibertasInstituto, acha a gente lá. Ou quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, 21 99598 6727. 21 99598 6727. Para poder adquirir os livros ou falar comigo sobre qualquer programa de educação ambiental, projetos ambientais, culturais, enfim. Então vamos agora, desculpa a falta de educação, Não, a palhinha. mas a gente vai encerrar com uma capela. Não é possível que uma pessoa tão caudolenta culturalmente falando e que também exerce o dom do canto não termine. Então, galera, nosso muito obrigado. Meu profundo respeito a você, Sidney, a toda a sua trajetória, seguido de um muito obrigado pela sua dedicação, por você ter feito a sua jornada de um agente pela paz, toda baseada no exercício da múltipla cultura, porque você é múltiplo cultural. Então eu vou pedir para você que você encerre esse nosso encontro, brindando a mim, a galera que está aqui e a quem está conosco aí, com a música de Cazuza, o codinome Beija-Flor. Olha, que desafio, hein? Porque eu não sou cantor, preciso dizer isso. Mas eu brinquei muito de cantar Cazuza e tal, e os amigos acreditaram que era um talento e uma habilidade, então. E eu tomei a coragem de um dia fazer um show, né? Na verdade, eu fiz 3 shows cantando Cazuza e Legião Urbana, enfim. Então, vamos lá, né? Vamos tentar aqui, por favor, né? Ainda bem que vocês estão em casa, ninguém vai jogar ovo nem tomate. Então, vamos lá. Acho que Codinome Beija-Flor é uma música muito linda, né? Uma letra sensível e que toca o coração de muitas pessoas, né? E aí, vamos lá. Pra que mentir, fingir que perdoo, tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou, que coincidência, meu amor, a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor, que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor.
Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Galera, é isso daí, ó. Errar é humano. Não fiquem tristes. Se tiver triste, procure um ambiente de alegria, uma música, uma oração, um amigo ou simplesmente um mergulho interno. Mas não pense jamais em ser você quem vai tentar contra a sua vida. A vida é feita de lutas. E as lutas de vitórias e derrotas. Mas nem a vitória e nem a derrota pode ser maior do que a vitória de viver. Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Muito obrigado a todos. Eu queria deixar uma frase, né, do grande mestre budista que faleceu ano passado, Dr. Ikeda. Ele sempre ensinou uma coisa para mim que eu marquei assim a minha vida, né? Que é que a revolução humana de uma única pessoa, ela é capaz de transformar o destino de um país e, além disso, é capaz de mudar o destino de toda a humanidade, né? E agradecer a vocês com as palavras do Frejá, que dizia assim, né? Baby, compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar apesar de tanta barbaridade. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento e vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Muito obrigado por me ouvirem e acredito que alguma coisa que eu tenha falado possa fazer com que os moinhos de vento da vida de vocês possam girar e que transformem também a trajetória das suas vidas, como eu venho fazendo com a minha. Muito obrigado.